Olá, estamos começando mais um Cefaz Revista. O nosso programa de entrevistas, reportagens, variedades, produzido pelo Departamento de Comunicação do Cefaz e tratando dos assuntos de interesse dos trabalhadores em geral, dos fazendários em particular. Queremos ter sempre você aqui conosco, participando, nos ajudando, contribuindo, criticando, apresentando sugestões através do nosso e-mail, imprensa@sindicefaz.org.br ou através do nosso WhatsApp 719-9617-2146. Você vai ver em nosso programa. Coordenação do Planserve se reúne com sindicatos e apresenta medidas que vêm sendo tomadas para melhorar atendimento. Cefaz visita posto fiscal de Loreto, houve reclamações de caminhoneiros sobre a pista de rolamentos e dos fazendários acerca da estrutura para o trabalho. E aqui em nosso estúdio, a presença de Marlúcia Paixão, diretora de comunicação do Cefaz. O Cefaz Revista está começando. Nós vamos começando o nosso Cefaz Revista dessa semana aqui com nossa companheira e amiga Marlúcia Paixão, diretora do Cefaz, responsável por nossa comunicação, diretora da FENAFISCO. Tudo bom, Marlúcia? Olá, Moa. Olá, colegas fazendários. Olá a todos que nos assistem hoje nesse programa aqui, Cefaz Revista. Nós vamos conversar com Marlúcia sobre vários assuntos, entre os quais o congresso da FENAFISCO, que acontece agora no mês de setembro e que vai eleger a nova diretoria da entidade. Marlúcia é a nossa entrevistada da semana. Marlúcia, como é que tá? Tudo bem, né? Tudo. Um pouquinho nervosa aqui, viu, Moa? Mas vamos lá. Vamos conversar um pouquinho que você vai relaxando, vai ficar à vontade. Esse trabalho que a gente tem feito com o Cefaz Revista é uma iniciativa nova do Cefaz. Você ainda não teve a oportunidade de estar conosco aqui ainda no programa, é a primeira vez. Eu queria que você comentasse um pouco porque o sindicato tem investido nesse trabalho de audiovisual e quais novos produtos a gente pode esperar para os próximos meses. Bom, Moa, esse foi um dos compromissos de campanha dessa nova diretoria que assumiu em janeiro de 2019. Nós estamos dando prosseguimento a uma modernização na comunicação do sindicato, antenado com os novos momentos que nós estamos vivendo. Hoje a comunicação é muito mais rápida, dinâmica, interativa, e nós entendemos que os elementos tradicionais que o movimento sindical utiliza já não dá conta dessa necessidade que tem de uma integração maior com os nossos associados e com a população. Então, entendendo que nós somos do audiovisual, o Cefaz vem investindo cada vez mais na melhoria dos seus equipamentos de comunicação, justamente para que a gente consiga ter uma interação, uma mobilização maior com a nossa categoria e com a população em geral. Nos próximos dias a gente vai ter novidades aí do trabalho de comunicação na área de web TV e também na área de rádio. Estamos aqui ajustando as baterias, né? Melhorando os equipamentos, treinando um pouco também a nossa equipe para responder a esses desafios. Verdade, nós achamos que as redes sociais hoje têm uma integração, uma forma de operar, de se relacionar com a comunicação que a gente precisa, além das formas tradicionais, mas a televisão, o rádio, que ainda é um instrumento importante e que o nosso povo apoia, nós entendemos que os sindicatos precisam estar cada dia mais antenados, né, com esse momento que é a comunicação. Então, além da TV Cefaz, que a gente modernizou com novos equipamentos, um estúdio mais adequado, nos próximos dias nós teremos também a Rádio Web,
que nós esperamos que tenha assim, uma audiência, um prestígio por nossa categoria e pela população de modo geral, que se interessa pela luta sindical, que se interessa inclusive por um novo equipamento, assim, de se interagir, de se atualizar com as informações. Nós sabemos que a comunicação no Brasil é muito voltada pela grande mídia por um grupo muito pequeno, muito localizado. Então essas iniciativas feitas pela comunidade, pelos sindicatos, pelos movimentos sociais, são importantes, porque você, o cidadão de um modo geral, o trabalhador de um modo geral, tem um outro olhar, né, que vai além daquele da mídia oligopolizada no nosso país. Então nós estamos, assim, na medida do possível, investindo todos os nossos esforços para melhorar a nossa comunicação, e a nossa equipe aqui do Sincefaz tem sido pioneira nesse sentido, a quem nós agradecemos muito o esforço e a dedicação dos profissionais. Agora, falando em comunicação, Marlúcia, você também é diretora de comunicação da FENAFISCO, né? O mandato está terminando, vamos ter congresso agora em setembro, vai renovar a diretoria. Como é que você avalia esse período dessa gestão? Olha, nós procuramos levar para a FENAFISCO, em Brasília, justamente essa experiência que nós consideramos vitoriosa no Sincefaz. O Sincefaz é um sindicato importante, o segundo maior do país em quantidade de associados, e nós também somos muito respeitados, assim, justamente por conta dessa forma de se comunicar, né, pelo investimento que a gente faz na área de comunicação. Então, na FENAFISCO, eu tenho tentado levar, tanto na direção da entidade, mas também na relação com os outros sindicatos, o quanto é importante esse investimento em você se comunicar mais e melhor com a categoria e com a população. Então eu acho que tem sido positivo essa experiência que eu estou levando do Sincefaz para a FENAFISCO. A FENAFISCO tem tido um destaque nacional, em especial nesses últimos 2, 3 anos a entidade cresceu muito, ganhou notoriedade, passou a ter uma atuação mais expressiva, principalmente em Brasília, e na relação com os sindicatos nos estados. Como é que a comunicação ajudou nisso e como é que a nova direção, que a atual direção tem visto esse quadro? Bom, os desafios, Moacir, que estão postos para os trabalhadores e para as entidades sindicais são cada vez maiores diante do tamanho da complexidade que é a sociedade e que a gente vive. Então, a FENAFISCO, a grande marca que eu considero assim positiva nessa direção atual, é que nós procuramos intensificar a nossa relação para além dos associados. Então, a FENAFISCO investiu também em novos equipamentos, em profissionais, além de nós temos 2 jornalistas lá que procura dar conta dessa necessidade que tem a entidade. Nós temos também uma assessoria de comunicação externa que justamente ajudou a FENAFISCO a ser mais conhecida na sociedade. Nós tínhamos uma atuação muito voltada para dentro, né, para a relação apenas com os sindicatos. Hoje não. A gente, através desses profissionais, a gente tem intensificado a relação, o conhecimento com os sindicatos de um modo geral, com os trabalhadores de um modo geral, mas também no Congresso Nacional, e passamos a ser, assim, ter destaque na sociedade por conta de a gente falar mais para fora, né, dos assuntos que interessam a população de um modo geral. Essa questão da tributação, que é, né, a base do trabalho dos fazendários, é um tema assim muito difícil, que as pessoas têm dificuldade de compreender, né, a importância e como é que isso se dá. Então, a comunicação jogou um papel assim importante e necessário no sentido da gente ser mais conhecido, da gente poder falar, né, mais em congresso de trabalhadores, nos próprios jornais e blogs hoje que são muito lidos, a gente tem procurado dar um destaque maior na importância que tem o tributo,
o quanto isso é importante na vida do cidadão, porque é através dele que as políticas públicas necessárias são realizadas. Então, você conseguir, Moa, se comunicar com o povo, com a população que conheça o que é isso, do que se trata e a importância que tem, eu acho que torna a entidade mais conhecida, mais respeitada, e é esse ponto assim, positivo que eu acho que é a marca dessa nova diretoria, dessa gestão que está findando agora e da qual eu faço parte. Muito bem. A FENAFISCO hoje tem 32 sindicatos filiados de todo o Brasil. O Sindicefaz é apenas um desses sindicatos e tem crescido muito, tem se notabilizado, em especial na luta para garantir os direitos dos trabalhadores na reforma da Previdência, mais recentemente com a apresentação da proposta de reforma tributária solidária, um projeto muito bom, nós já conversamos sobre ele aqui em outras oportunidades e vai ser tema de outras entrevistas que faremos no futuro. Vamos interromper um pouquinho com o Marlúcia aqui no estúdio para mostrar uma matéria sobre o Planserve. Os sindicatos de servidores do estado da Bahia têm tido uma preocupação grande em garantir a melhoria do atendimento do plano de saúde. Nessa semana que passou, a entidade reuniu com a coordenação, as entidades se reuniram com a coordenação do Planserve para ouvir um pouco as opiniões e as medidas que vêm sendo tomadas para melhorar o atendimento. A TV Sindicefaz acompanhou essa reunião que aconteceu inclusive na sede da nossa entidade. Vamos ver. Na manhã desta terça, dia 23 de julho, a coordenadora do Planserve, Socorro Brito, acompanhada de alguns assessores, esteve na sede do Sindicefaz em reunião com a diretoria de nossa entidade e das direções da FETRAB, Sindisaúde, Simpojude e Sindipoc. Ela falou sobre o objetivo da reunião. A minha vinda aqui conversar com as entidades representativas dos servidores públicos é justamente para aproximar cada dia mais o Planserve de quem utiliza o Planserve. Então a gente precisa de uma reeducação de uso, da gente disseminar as informações que o Planserve precisa dar para os servidores públicos do Estado, porque muitas das coisas, muitas das queixas, procuras, muitos dos problemas poderiam ser evitados com as informações. Então, a aproximação é basicamente para você poder ter informação para o acesso ser melhor. Socorro falou sobre as queixas que são comumente apresentadas pelos usuários, a exemplo das cotas de consultas e das medidas que vêm sendo tomadas para minimizar os transtornos. Para agilizar o atendimento das consultas, a gente está desenvolvendo um sistema que as consultas elas precisam ser eletrônicas. O acesso a essas consultas do celular, do site do planserve.ba.gov.br, a gente precisa facilitar o acesso à informação e a quem oferece essas vagas de especialidades para que o beneficiário do Planserve possa fazê-la com mais comodidade. A coordenadora do Planserve informou ainda que tem se reunido com as representações de algumas especialidades médicas, além de clínicas e hospitais, para garantir que atendimentos que estavam suspensos sejam retomados. Nós já fizemos as tratativas com as categorias, estivemos no Ministério Público, nós estivemos com os sindicatos também dos representantes das categorias médicas, dos hospitais. Enfim, a gente está discutindo essa linha de cuidado, a remuneração, a maneira que faz isso. Então, essas relações todas com a rede é uma relação que tem que ser harmoniosa, porque eles são contratados do Planserve para executar o serviço que o Planserve oferece. A direção do Sindicefaz considerou positivo o encontro, pois serviu para tirar dúvidas que tanto têm atormentado os fazendários e demais funcionários públicos que usam o Planserve. A entidade considera que o fortalecimento do plano é muito importante, em especial para aqueles servidores de menor remuneração. Nós do Sindicefaz, nós partimos do princípio que o Planserve ele é muito importante, é um patrimônio importante dos servidores públicos estadual. É uma conquista que tem que ser preservada, tem que ser compreendida e tem que ser valorizada. Desta forma, nós vimos com bem oportuno essa vinda dos coordenadores do Planserve aqui
para a gente ouvi-los, como é que está a dinâmica do plano, como é que ele está hoje, o que pretende seguir. E, ao mesmo tempo, a gente trouxe as demandas da nossa categoria, né? Tinha outros segmentos de servidores que trouxeram também as suas demandas, sobretudo no interior, onde a rede de credenciamento é ainda muito precária, a gente ouve muita reclamação. De volta, estamos conversando hoje com Marlúcia, diretora de comunicação do Sindicefaz e também diretora de comunicação da FENAFISCO, a Federação Nacional do Fisco Estadual e Distrital. Marlúcia, quais são as principais ações e campanhas que a FENAFISCO tem desenvolvido atualmente? Olha, amor, além dessa questão de intensificar a relação com os seus associados, que são os sindicatos, os 32 sindicatos da federação, né, os sindicatos do Fisco Estadual e do Distrito Federal, a gente jogou desde 2017, que foi quando nós assumimos, um papel protagonista na questão da reforma da Previdência, na luta contra a reforma da Previdência. De que maneira? Foi muito comum, e é muito comum, essa mídia, né, restrita e que tem interesses de classe, de passarem informações que passam a ser verdade para a população, né, de que a Previdência é deficitária, de que os cofres públicos não conseguem pagar as pensionistas, de que os servidores públicos são o grande mal do nosso país. Então, a FENAFISCO, através de estudos, né, dos orçamentos dos estados, mas também de um levantamento junto com a ANFIP, que é a Associação Nacional dos Fiscais da Previdência da Receita Federal, nós desmistificamos uma mentira que foi batida e rebatida de que a Previdência era deficitária. Então, os nossos estudos serviram para fundamentar o discurso das entidades sindicais, dos trabalhadores, de que tinha jeito, alternativa à reforma da Previdência. Então, foi um papel importante de 2017 para cá, que a FENAFISCO, junto com a ANFIP, jogou na questão dos números, dos dados sobre os orçamentos, sobre a própria Previdência. E isso ensejou num outro grande projeto que também a ANFIP, junto com a FENAFISCO, encabeça hoje no país, que é a Reforma Tributária Solidária. O que é a Reforma Tributária Solidária, amor? É muito comum dizer, precisa reformar o sistema tributário, precisa fazer reforma disso e daquilo. A gente entende que a reforma é algo para ser melhorado, né? Quando você faz uma reforma na sua casa, né, o piso não está legal, o forro, você faz para melhorar. E não para destruir a casa, que essa era a proposta da reforma da Previdência, que infelizmente foi aprovada em primeiro turno na Câmara, mas que nós ainda estamos tentando modificar, minimizar, mitigar os prejuízos para os trabalhadores na votação do segundo turno, que vai ocorrer em agosto. E a reforma tributária é justamente para mostrar de que essa é uma mentira quando falam que o Brasil tem a maior carga tributária do mundo. Isso não é verdade. O que é verdade é que o Brasil talvez tenha a maior injustiça na cobrança do imposto. Por quê? Um trabalhador que paga o imposto que já vem embutido no preço do feijão, ele não tem o mesmo impacto, ou ele tem um impacto muito maior do que o grande empresário que também consome o feijão e paga o mesmo valor do imposto. Então, a nossa carga tributária é profundamente injusta e é a responsável pelas desigualdades que tem no país. O que nós estamos propondo é uma reforma que diminua o valor do imposto sobre o consumo e se concentre nos grandes lucros, dividendos, que hoje não pagam imposto, de pessoas que ganham 50, 100 salários mínimos e pagam a mesma percentual, assim, 27,5%, de que qualquer trabalhador que ganha 5 mil reais paga a mesma alíquota. Isso é profundamente injusto e é a causa de tanta desigualdade que tem no nosso país. Então, o projeto de reforma tributária solidária que nós defendemos e que inclusive vamos interferir
no Congresso Nacional, que vai tramitar depois da reforma da Previdência, a reforma tributária, é que se modifique essa equação, que tenha imposto progressivo, que é para tributar as grandes rendas, tributar dividendos, tributar lucros, tributar aviões, jet ski, que não pagam imposto, e diminua o imposto sobre o trabalhador que ganha R$3.000 e sobre o consumo. Nós achamos que o nosso país, inclusive, não precisaria fazer reforma da Previdência se tivesse feito a reforma tributária necessária, justa, que é a responsável para melhorar, vamos dizer assim, as grandes desigualdades, as profundas desigualdades que tem no nosso país. Então, esses dois projetos têm sido os mais importantes que a FENAFISCO tem lutado, trabalhado no relacionamento com o Congresso, fazendo debates em todos os estados, além da defesa e do acompanhamento dos projetos que interessam aos trabalhadores que tramitam no Congresso Nacional. Nós temos um diretor que fica semanalmente acompanhando, se relacionando com os deputados, levando informações no sentido de minimizar, Moacir, os efeitos danosos aos trabalhadores de um modo geral e aos servidores públicos em particular, desses projetos que prejudicam aos trabalhadores no Congresso Nacional. Então esses são, vamos dizer assim, os mais importantes projetos que a FENAFISCO tem defendido nessa última gestão que vai findar esse ano. Vai findar a gestão exatamente no congresso que a FENAFISCO vai fazer em setembro, né? Tem congresso em Pernambuco e a FENAFISCO está completando 40 anos e comemorando com a realização desse congresso. Fale para a gente um pouquinho sobre ele. Exatamente. Nós vamos realizar a eleição da direção da FENAFISCO, é feita através de congressos, né? Os sindicatos, que são esses 32 que compõem a FENAFISCO, elegem os seus delegados. A Bahia, por sinal, amor, é o segundo maior estado com a segunda maior delegação. Nós perdemos para São Paulo, só que é o maior estado da federação. Então, o congresso vai ocorrer em setembro, em Pernambuco, que foi justamente onde foi fundada a federação em 79. Então, nós vamos fazer o congresso lá, né, como forma de homenagear o estado, né, onde foi criado. Vamos fazer uma homenagem aos ex-presidentes e vamos fazer a eleição da FENAFISCO nesse congresso. A Bahia participa do congresso da FENAFISCO com a segunda maior delegação, como Marlúcia colocou aqui. E a TV Sindicefaz vai estar presente, vamos estar lá cobrindo os painéis, as palestras, para depois trazer de volta para os fazendários baianos que poderão ver toda a cobertura. Vamos mostrar para vocês tudo o que aconteceu nesse congresso que acontece em setembro. Dar uma interrompidinha com Marlúcia aqui para tratar de um outro assunto, que é a situação do posto fiscal Francisco Hereda, o conhecido PF Loreto. Nós estivemos lá vendo a situação da pista de rolamento, que tem sido fruto de muitas reclamações por parte dos caminhoneiros, e também vendo a situação estrutural do posto, que tem prejudicado o trabalho dos fazendários. Vamos ver essa matéria. O Sindicefaz visitou mais uma vez o posto fiscal Francisco Hereda, que fica na BR-101, próxima à divisa com Sergipe, mais conhecida entre os fazendários como Posto Fiscal Loreto. Na oportunidade, a entidade pôde constatar uma série de reclamações dos fazendários, bem como de caminhoneiros. Por solicitação dos colegas, a diretoria do sindicato esteve no posto fiscal do Loreto, divisa da Bahia com Sergipe. As reclamações são enormes. Durante a visita, a TV Sindicefaz constatou a situação precária da pista de rolamentos do posto fiscal. É um problema antigo, que já foi fruto de diversas solicitações de solução por parte do sindicato à Secretaria da Fazenda. Os caminhoneiros reclamam e muitas vezes colocam a culpa nos fazendários. Há muitos anos que eu trafego aqui nessa rodovia aqui, BR-101, Bahia, Pernambuco. E continua esse caos aqui, ó. No posto fiscal aqui na divisa de Bahia com Sergipe. Os nossos caminhões aqui, tudo se acabando aqui, cortando pneu, culpa do governador. Governador Rui Costa, olhe pelos caminhoneiros, resolva nosso problema. Aqui no estado da Bahia, no posto fiscal, estava vergonha. Os buracos acabando o caminhão da gente, tudinho quebrando as molas, tudinho. Só o governador aqui que não arruma o fiscal dele.
governador tomou a providência, tampar os buracos aqui do posto fiscal aqui, ó, porque nós saímos daqui, daí a pouquinho estoura pneu, ficamos de a pé na beira da estrada, sem recurso, e quando é uma estrada pedagiada, nós tem recurso, tem guincho, você entendeu? Paga caro o pedágio, mas não tem buraco, você entendeu? Então eu acho que o governo devia ajeitar esse tampar esses buracos aqui. Mais uma vez, a entidade volta a chamar a atenção da Fazenda para esta situação e pede uma solução. Da mesma forma que reivindica novamente a melhoria da estrutura de trabalho dos colegas. Do jeito que está, perde o contribuinte, o fazendário e a Bahia. Pista de rolamento toda quebrada, na entrada do posto fiscal, internet sem funcionar, a todo momento, a todo instante cai a internet e o servidor que lá está quebrado. Então, as queixas também dos caminhoneiros quanto aos buracos da entrada da pista, porque eles dizem que estão cortando os pneus. Então, o governo tem que tomar providência nesse sentido de resolver os problemas. Fiscalizar, nós vamos fiscalizar. Os colegas estão querendo trabalhar, estão tendo impossibilidade de trabalhar devido aos problemas, porque muitos caminhoneiros passam e não querem mais parar no posto fiscal. Então, a administração da Cefaz tem que resolver esse problema da maior brevidade possível. Estamos de volta. Marlúcia, você compõe a atual direção da FENAFISCO e é candidata agora à reeleição numa das chapas que concorre à eleição do Congresso, né? Depois de alguns anos, a FENAFISCO vai ter uma disputa para ver quem vai compor a diretoria. O detalhe importante dessa candidatura é que você será candidata a vice-presidente da FENAFISCO, né? Isso nunca aconteceu, uma mulher ser candidata a presidente da FENAFISCO. Do Sindicefaz, agente de tributos. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, essa evolução da participação do Sindicefaz na diretoria da FENAFISCO. Caso você seja eleita, será a vice-presidente, segundo cargo mais importante da federação. E sendo mulher, isso é um sinal dos tempos? Eu acho que a FENAFISCO está atuando em compatibilidade com o avanço das mulheres na sociedade. Ainda que esses avanços não se reflitam em melhores salários, né? Nós temos muita diferença ainda, mas mostra que a entidade está preocupada que tenha na sua direção, em um cargo de destaque, a representação que temos na categoria, né? O servidor público, o serviço público tem uma quantidade talvez equiparada a homens e mulheres, né? Então, mais do que justo de que essa representação esteja também na entidade. Além disso, o Sindicefaz é um sindicato muito respeitado, além de ser o segundo maior da entidade, da federação, como eu falei, é um sindicato prestigiado, respeitado, né, inclusive pela área de comunicação. Então, essa formação, essa nova formação, que eu espero que seja eleita, e conto com os votos dos fazendários baianos para isso, visa demonstrar justamente isso, né, dar destaque a um sindicato que contribui com a federação, que contribui com as lutas dos seus associados no Estado e que oferece um nome feminino, justamente da comunicação. Eu acho que essa questão da visibilidade que o nosso sindicato conquistou ajudou no oferecimento do meu nome para compor a diretoria. E a FENAFISCO, né, o conjunto da sua diretoria, acolheu justamente respeitando, levando em conta esse protagonismo que o Sindicefaz tem aqui no Estado e também junto à federação e junto aos outros sindicatos. Importante, Marlúcia, falar sobre isso, porque a gente pode perceber, principalmente nos últimos 20 anos, a importância que o Sindicefaz foi alcançando no cenário nacional, em especial na presença na diretoria da FENAFISCO. Nós preparamos um quadro com a nossa presença na FENAFISCO nos últimos 20 anos. Vamos ver. Entre 1999 e 2019, em 2 décadas, o Sindicefaz evoluiu a sua participação na diretoria da FENAFISCO. No ano de 99 a 2001, naquela gestão, tivemos a participação no Conselho Fiscal. De 2002 a 2004,
Além da presença no Conselho Fiscal, também estivemos na diretoria de formação. Depois, em 2010 a 2013, nós ocupamos funções na Comissão de Saúde da FENAFISCO e, por fim, na última gestão, nós estivemos na diretoria de imprensa. Se Marlúcia foi eleita, agora em 2019, o SINDI-Cefaz ocupará a vice-presidência nacional da Federação do Fisco. Marlúcia, como nós vimos aqui no quadro comparativo, a nossa participação na FENAFISCO ela foi crescendo, evoluindo em termos de qualidade e de importância, né, dentro da diretoria. Como é que você avalia essa situação? O nosso sindicato alcançou um patamar assim, de importância no plano nacional? Sim. O nosso sindicato, além de fazer as lutas, né, corporativas comuns da nossa categoria, nós temos uma peculiaridade. Né? Talvez o SINDI-Cefaz é o único sindicato que compõe a FENAFISCO que tem o auditor, tem o agente de tributos e tem o técnico administrativo. Os outros sindicatos não têm isso. Então, isso por si só já mostra a amplitude, né, da nossa entidade. Além disso, nós temos uma tradição de boa relação com o conjunto dos trabalhadores aqui no Estado. Todas as atividades que são promovidas aqui pelas centrais, pelos outros sindicatos, nós procuramos dar a nossa contribuição, né? Seja participando com os nossos associados, seja contribuindo com as informações que são características, né, do nosso trabalho, que é lidar com a arrecadação, com a fiscalização, com o orçamento, e isso tudo reflete na Federação Nacional. Nós somos observados pelos outros sindicatos, nós somos observados pela Federação Nacional, pela entidade nacional, que vê no SINDI-Cefaz um sindicato capaz de contribuir com os seus melhores quadros para ajudar a luta nacional. Então, nós já tivemos ao longo desses anos outros companheiros, né, que tiveram participação importante, e o meu nome vem mantendo essa tradição. Evidentemente, nesse último mandato, a nossa participação foi mais intensa, porque eu tenho ficado mais em Brasília, menos aqui em Salvador, justamente para acompanhar mais de perto essa luta mais geral, nacional, e numa diretoria importante que é a comunicação. Então, o fato de hoje eu sendo eleita, junto com essa nova direção, estar no cargo mais importante, é o reflexo do prestígio que o SINDI-Cefaz tem a nível estadual, mas também a nível nacional. E eu espero honrar a confiança dos meus colegas fazendários aqui da Bahia, mas dos fazendários do Brasil todo, nessa nova gestão que vai se iniciar, eu espero, né, nós sendo eleitos no próximo ano. Muito bem. Marlúcia é a nossa comandante aqui da imprensa do SINDI-Cefaz da Bahia, né? Esteve aqui conosco pela primeira vez desde que nós iniciamos essa experiência do SINDI-Cefaz Revista. Queria agradecer, Marlúcia, essa conversa animada, essas informações que você passou para a gente sobre o trabalho da FENAFISCO. E estamos aqui com o microfone aberto para você fazer suas considerações finais. Amor, assim, eu só tenho a agradecer a equipe que nós temos no SINDI-Cefaz hoje. É uma equipe muito dedicada e, evidentemente, o nosso trabalho só é reconhecido por conta do empenho, da dedicação, do zelo com que esses profissionais fazem o seu trabalho. Eu sou meramente ali a condutora, né? E nós esperamos que nessa quadra difícil que vive os trabalhadores, que outras entidades que respeitam, que admiram e falam isso para nós em relação à comunicação, possa também aprimorar e dedicar uma parte dos seus recursos na área de comunicação. A gente dá mais empregos, né? acaba contribuindo com os empregos, mas o principal, além dos empregos e do aprimoramento dos profissionais, é melhorar justamente essa integração entre a categoria, os seus associados, a entidade, mas também os trabalhadores de um modo geral. Nunca foi tão importante, Moa, a gente estar junto, unido, contribuindo para minimizar o tamanho dos prejuízos, da perda de democracia, da perda de direito que nós vivemos. E a comunicação, eu não tenho nenhuma dúvida, é um elemento que ajuda a luta sindical.
e nós esperamos cada vez estar melhores aqui no Sindicefaz, mas também na Fenafisco, e agradeço muito aos profissionais que compõem a nossa equipe no Sindicefaz. Eu é que agradeço a vocês. E com essas palavras finais de Marlúcia, a gente vai terminando o nosso Sindicefaz Revista dessa semana. Queremos agradecer a você que mais uma vez esteve conosco. Queremos contar com sua sugestão, sua participação através do e-mail imprensa@sindicefaz.org.br ou através do nosso WhatsApp 71996172146. Na semana que vem nós vamos interromper um pouquinho o nosso programa, porque toda a nossa equipe estará participando em São Paulo de um evento de comunicação, são cursos e oficinas que nós iremos fazer. O evento acontece entre 29 de julho e 2 de agosto, nós estaremos inclusive fazendo um estágio, uma visita técnica, uma visita guiada com estágio na TVT e na Rádio Brasil Atual, que são duas experiências do movimento sindical muito exitosas na área de comunicação. Mas estaremos de volta na sequência, inclusive mostrando para vocês o resultado desse trabalho que nós vamos desenvolver em São Paulo. Um grande abraço e até a próxima semana.